como faziam os judeus primitivos. Carpas pode ou poderia ser um vegetal verde qualquer, como batatas ou fervidos, significando de uma porção, seguido de uma porção de alimentos que era ofertado a Deus, junto ao altar, sem fermento. Sem fermento. Em Levítico capítulo 10, 13 diz: portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção dos teus filhos nas ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Durante a ceia da Páscoa, deve-se mergulhar o carpas na água salgada ou vinagre para ser comido e lembrar sempre das lágrimas derramadas pelos judeus durante a escravidão no Egito. Para os cristãos, hoje, significa as lágrimas que derramamos durante a vida terrena até alcançarmos a Canaã celestial. Zeroá consistia em um pedaço de carne de galinha queimado na chama. Simbolizava também como o cordeiro a oferta pascal no templo na véspera da Pessah. Zeroá, literalmente que significava antebraço, quer dizer, isso significava o antebraço, esse pedaço de carne de galinha. Remete ao fato de que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito com o seu braço estendido. Hoje, para os cristãos, tem o significado de que Deus nos retirou da mão do maligno através de Cristo. Água salgada, que simbolizava as lágrimas do povo judeu durante a angústia sofrida no Egito, em que estava na condição de escravo. Hoje ela simboliza e nos faz lembrar cada sofrimento nosso durante a vida terrena, em que suportamos as aflições que passamos em um mundo idêntico ao Egito primitivo. Maror, ou ervas amargas, representava para o povo hebreu o sofrimento físico de que foi vítima no cativeiro egípcio. O eterno Deus queria ensiná-los a não esquecer o grande livramento que recebeu e assim guardar de pai para filho tal memória. O segredo das ervas amargas era não esquecer de ser grato a Deus da Bíblia pela sua grande proteção e amor recebido. Hoje devemos cultivar o hábito durante a cerimônia a fim de lembrarmos de agradecer a Deus e jamais voltarmos a um passado errante e cheio de desobediência. O maror é um vegetal amargo que possa vir representar o amargor do povo judeu suportado no Egito. Pode ser uma raiz forte, como o crem ou a alface romana, bem como o rabanete ou cebola. É colocado numa vasilha e é comida junto com os pães, asmos e demais componentes do ceder, ou Páscoa, ou festa, ou jantar. Pães asmos, esses simbolizava, era usado então este símbolo dos pães asmos como um componente na ceia da Páscoa, significando a revelação de Deus de que ele queria ensinar o povo hebreu que a saída ou preparação ou saída do Egito, deveria ser sem o fermento velho, ou fermento venenoso do Egito. Hoje, para nós crentes, o fermento significa as impurezas do interior da alma, quando vivemos divididos, querendo seguir a Jesus ou, de repente, seguir outra coisa. E ainda com o coração e os pensamentos voltados à velha natureza, servindo a dois senhores. Em Efésios capítulo 5, 6, 11, lemos: ninguém vos enganes com palavras vãs, pois por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor.
E não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Os pães asmos, denominados em hebraico shalot ou matzó, são normalmente 3 pães que compõem cada refeição. São colocadas em travessas denominada keará. No início de cada refeição é quebrada uma travessa que simbolicamente significa um ato de libertação. Ficam para a hora das bênçãos as outras 2 travessas depois. Os 3 matzós fazem lembrar o maná que Deus fez cair do céu ao povo de Israel no deserto. O pão asmo, ou sem fermento, conforme o mandamento, deve ser comido pela primeira noite de Páscoa, festa que dura 8 dias. Após o primeiro dia é opcional comer matzá, apesar que hoje em Israel apenas é feita a Páscoa em um dia, e o povo cristão também. Mas naquela época era 8 dias de festas. O matzá era feito de farinha de trigo, água que se tenha ficado de repouso 24 horas, a fim de se constatar a não presença de levedura. E, posteriormente, era amassada e assada e ainda protegida da umidade após sua assadura, para que não viesse fermentar. O matzó também era feito com ovos. O matzó especial é chamado de matzá chamurá, matzá protegida, que era feito de trigo supervisionado pelos rabinos ortodoxos desde a época em que amadurece os cachos de trigo, em que é cortado e debulhado, cuidando-se para que não venha molhar pela chuva e se entumeça. O trigo é cortado e armazenado ainda não moído, em condições impossíveis de exposição à umidade. Após moído, era feito, ou deve ser feito, a farinha, a massa que é preparada à mão e misturada com água antes de 1 minuto e após é colocado no forno para assar. Muito obrigado. Um abraço a todos, espero que isso vá servir de muita orientação para a Páscoa que nós fazemos hoje, apesar que na época do Velho Testamento era diferente. Mas o sentido, mesmo hoje, continua o mesmo, né? A Páscoa é o símbolo de Jesus Cristo. É o símbolo da vinda dele, tudo que ele fez por nós, e sua morte e ressurreição para a remissão dos nossos pecados. Uma boa tarde, hoje dia 6 de agosto de 2021. Deus que abençoe a todos. Amém.